O narrador contou como Gabriel confiava em seu melhor amigo Rafael desde a infância, acreditando que nada poderia quebrar aquele laço. Gabriel disse: ele era meu irmão de alma, eu lhe entreguei segredos, sonhos e até minhas economias. Mas naquela noite fria, ao atender um telefonema inesperado, sua vida despencou em silêncio. Uma voz nervosa revelou que Rafael havia vendido informações confidenciais e roubado seus bens mais valiosos. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. O coração pulsava em câmera lenta, cada batida ecoava como uma facada. Lembrou-se do sorriso cúmplice de Rafael, agora transformado em veneno. Não pode ser verdade, murmurou, mas as provas eram claras. Fotografias, documentos, mensagens, tudo mostrava a traição nua e cruel. A confiança que levou anos para se construir foi destruída em segundos. O choque o deixou imóvel, como se o tempo tivesse parado, aprisionando-o no momento em que sua vida perfeita desmoronava. Gabriel ficou sentado em silêncio, apenas o som da chuva preenchia o espaço vazio. O telefone ainda brilhava sobre a mesa, mas ele não ousava tocá-lo novamente. São três. Dá-me para nigis. Acham de Samuel. Cantar novo. Ml. Sentia como se cada segundo fosse uma eternidade, e cada respiração fosse mais pesada que a anterior. Como ele pôde, murmurou para si mesmo, sem esperar resposta. A sala parecia mais fria, como se até as paredes tivessem perdido a cor. A amizade que o sustentou durante tantos anos agora se transformava em um abismo sem fim. Rafael não era apenas um amigo, era um irmão de vida, e essa traição parecia roubar não só bens materiais, mas também a essência do que Gabriel acreditava ser verdadeiro. O silêncio era ensurdecedor, e no vazio ecoava apenas a pergunta que queimava sua alma: onde tudo havia começado a se perder? Na manhã seguinte, os olhos de Gabriel ainda ardiam. O sol mal havia nascido, mas ele já caminhava sem rumo pelas ruas molhadas. O som dos carros e o frio do vento não abafavam sua mente, onde a voz que denunciara Rafael ecoava. Ele disse: eu vi com meus próprios olhos. Rafael entregou tudo, e riu enquanto fazia isso. Essas palavras se repetiam como um martelo. Gabriel parou em frente a uma vitrine e encarou seu reflexo. Um homem quebrado, irreconhecível. Não, eu não sou fraco, sussurrou para si. A dor queimava, mas junto dela nascia uma chama que ele não esperava sentir tão cedo: a raiva. De volta ao apartamento, Gabriel abriu a gaveta onde guardava cartas antigas de Rafael. Cada palavra escrita parecia agora um veneno oculto. Ele releu uma linha onde Rafael dizia: nunca vou te abandonar. Ponai. O sarcasmo cruel dessa lembrança corroeu seu peito. Gabriel jogou as cartas sobre a mesa, espalhando papéis como cinzas de um fogo extinto. Ele murmurou: tudo era mentira. O peso das memórias esmagava sua respiração, e a cada lembrança, a dor se transformava em uma lâmina afiada. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. A chuva havia parado, mas dentro dele a tempestade continuava. Ele encarava o teto escuro, relembrando cada gesto de Rafael, cada sorriso que agora parecia falso. Por que ele fez isso comigo? Sussurrou em meio ao silêncio. A dor o consumia, mas em seu coração começava a surgir algo mais. Um desejo que o assustava, porém lhe dava força. Ele pensava: se ele roubou tudo de mim, vou tirar dele o que ele mais valoriza. Assim, o vazio da traição deu lugar à primeira semente da vingança. Gabriel caminhava pelo apartamento como um fantasma, cada canto carregado de lembranças com Rafael. O riso que antes ecoava ali agora parecia zombar dele. Ele abriu uma caixa com fotos antigas, onde ambos apareciam lado a lado, inseparáveis. O narrador descreveu o peso daquele instante. Cada imagem era uma punhalada, cada memória um corte invisível. Gabriel disse: eu acreditava que nunca estaria sozinho,
mas talvez eu tenha sido cego. A dor não vinha apenas da perda material, mas da certeza de que sua confiança fora destruída. Ele sabia que ninguém poderia entender a profundidade de sua dor, mas sentia a necessidade de guardar esse luto silencioso. Sentado à mesa, Gabriel releu mensagens antigas de Rafael em seu celular. Cada palavra parecia mais amarga que a anterior. Sempre estaremos juntos, dizia uma delas. Ele murmurou: mentira. Tudo foi mentira. O narrador destacou como as promessas, antes doces, se transformavam em veneno. Gabriel sentiu o estômago se contorcer, lembrando do quanto havia investido naquela amizade. Não eram apenas negócios, eram anos de confiança, de cumplicidade e de sonhos compartilhados. Agora cada palavra digitada parecia o rastro de uma armadilha preparada contra ele. No dia seguinte, ele recebeu a visita de Helena, sua amiga leal. Ela entrou em silêncio, observando o estado de Gabriel. Helena disse: você não pode se afundar sozinho nessa dor. Gabriel olhou para ela, os olhos pesados, e respondeu: ele roubou tudo de mim, até a minha fé nas pessoas. O narrador descreveu como a presença dela parecia trazer um respiro breve, ainda que insuficiente. Ainda que insuficiente. Helena tentou consolá-lo, mas sabia que palavras não curariam uma ferida tão profunda. A lealdade dela contrastava com a traição de Rafael, e isso fez a dor queimar ainda mais. À noite, Gabriel caminhou sozinho pela varanda, o vento frio cortando sua pele. Ele pensava em como o mundo havia mudado em tão pouco tempo. Disse para si mesmo: se até Rafael me traiu, quem restou para confiar? O narrador mostrou o vazio em seus olhos enquanto ele encarava a cidade iluminada, mas sentia apenas escuridão por dentro. O contraste entre a vida que seguia lá fora e o silêncio doloroso dentro dele aumentava sua solidão. Era como se estivesse preso entre duas realidades: a do passado, cheio de confiança, e a do presente, cheio de cinzas. Mais tarde, deitado na cama, Gabriel olhou para o teto escuro. Não conseguia apagar da mente o rosto de Rafael, aquele sorriso falso escondendo segredos. Ele disse: tudo o que restou foi a dor, mas não vou permitir que ela me consuma. O narrador destacou como uma semente começou a germinar em sua mente. A ideia de que a vingança poderia ser a única forma de encontrar alívio. A dor era intensa, mas junto dela havia uma estranha energia, um fogo interno que ameaçava crescer. Era o começo de algo novo e perigoso. Gabriel começou a investigar os rastros deixados por Rafael. Ele passou horas analisando papéis, mensagens e contatos em busca da verdade. Cada detalhe revelava mais mentiras e alianças ocultas. O narrador descreveu sua mente inquieta, mergulhada em raiva e obsessão. Gabriel murmurou: ele me enganou por anos, e eu não percebi nada. O peso dessa revelação aumentava sua fúria, transformando a dor em determinação. O silêncio do apartamento era quebrado apenas pelo som de páginas viradas e teclas pressionadas. Gabriel não era mais a vítima paralisada pelo choque. Agora, tornava-se um caçador decidido a expor cada pedaço da traição que o destruiu. No dia seguinte, Gabriel confrontou antigos colegas que sabiam de algo, mas se calaram. Ele encarou um deles em um café silencioso e disse: vocês sabiam o tempo todo, não foi? O homem desviou o olhar, incapaz de responder. O narrador descreveu como a sensação de traição se ampliava. Não era apenas Rafael, mas todos que participaram do silêncio cúmplice. Gabriel apertou a mesa com força, sentindo a raiva crescer. Ele percebeu que a rede de mentiras era maior do que imaginava, e que sua solidão era ainda mais profunda. De volta ao apartamento, Helena tentou impedi-lo de afundar mais fundo. Ela disse: Gabriel, essa obsessão vai te destruir. Ele respondeu: ele já me destruiu. Agora só me resta devolver o golpe. O narrador mostrou o contraste entre a calma aflita de Helena e a fúria que crescia em Gabriel. Ela segurou sua mão tentando lembrá-lo do homem que ele era.
Mas Gabriel puxou devagar, mostrando que já não conseguia se prender ao passado. A lealdade dela o comovia, mas não era suficiente para deter a chama da vingança que se tornava mais forte a cada dia. Naquela noite, Gabriel buscou o conselho do mentor, Augusto, um homem marcado por suas próprias perdas. Augusto disse: a vingança não cura, só te arranca o que resta de humanidade. Gabriel respondeu com frieza: minha humanidade morreu com a traição dele. O narrador mostrou como Augusto enxergava em Gabriel um reflexo de sua própria juventude, quando também fora consumido pela dor. O ambiente carregado revelava o choque entre sabedoria e obsessão. Gabriel não aceitava o aviso, pois acreditava que a justiça só seria possível se Rafael sofresse o mesmo que ele sofrera. Após a conversa, Gabriel caminhou sozinho pela rua escura, a mente tomada por pensamentos de vingança. O narrador descreveu a solidão dele, cada passo ecoando no silêncio da noite. Ele murmurou: se eu não fizer nada, ele vence. Preciso lutar. O vento frio soprava forte, mas dentro dele ardia um fogo ainda maior. A cada esquina, a convicção crescia: Rafael não ficaria impune. Gabriel não era mais apenas uma vítima de traição, era um homem prestes a atravessar a linha que separa a dor de ódio. Gabriel descobriu que Rafael não havia agido sozinho. Documentos mostravam conexões com pessoas próximas, incluindo alguém da própria família. O narrador descreveu o impacto dessa revelação como um golpe ainda mais cruel. Gabriel disse: então a mentira estava dentro de casa o tempo todo. A sensação de que sua vida inteira fora construída sobre ilusões esmagava sua mente. Cada detalhe escondido era mais um corte, revelando que a traição era maior do que poderia suportar. Ele não sabia se chorava ou gritava, apenas sentia o vazio expandir-se dentro do peito. Revoltado, Gabriel caminhou até o escritório de Rafael para confrontar indícios do que descobrira. O ambiente estava vazio, mas sobre a mesa encontrou contratos assinados com seu nome falsificado. O narrador mostrou como suas mãos tremiam, não de medo, mas de fúria. Gabriel murmurou: ele roubou até minha identidade. Era mais do que uma traição de amizade, era uma tentativa de apagá-lo por completo. O peso da injustiça o incendiava, como se cada palavra impressa fosse um veneno infiltrado em suas veias. Enquanto vasculhava arquivos, Gabriel encontrou uma gravação antiga de Rafael conversando com estranhos. Extra. A voz dele ecoava fria: ele nunca vai perceber nada até ser tarde demais. O narrador descreveu o momento como uma facada final, expondo a crueldade da traição. Gabriel fechou os olhos, tentando conter o ódio que crescia em cada fibra de seu corpo. Ele disse: então para você eu fui apenas um alvo, nada mais. A gravação destruiu qualquer resquício de dúvida. Agora sua vingança não era apenas desejo. Era destino. Rena tentou impedir Gabriel ao ver a intensidade de sua fúria. Ela disse: isso vai te consumir inteiro, não vá por esse caminho. Ele respondeu: já não há caminho de volta. Eles roubaram tudo de mim, até quem eu era. O narrador destacou a angústia dela, que via a transformação dele em alguém irreconhecível. Gabriel já não era o amigo vulnerável que ela conhecia, mas um homem endurecido pelo ódio. A distância entre eles aumentava a cada palavra, e Helena sentia que talvez fosse incapaz de resgatá-lo. Augusto o encontrou mais tarde, alertando-o sobre o preço final da vingança. O mentor disse: você pode destruir Rafael, mas e depois, o vazio vai permanecer. Gabriel respondeu: prefiro viver no vazio do que na humilhação. O narrador descreveu a troca como um choque brutal entre experiência e obstinação. Augusto sabia que falava com um homem já perdido em sua própria raiva. Gabriel não via retorno, apenas o caminho inevitável da retribuição. O fogo que o consumia não permitiria mais hesitações. Gabriel passou dias planejando cada detalhe do encontro. O narrador descreveu seu olhar frio diante do espelho, como se não reconhecesse mais o homem refletido. Ele murmurou: hoje acaba. O peso da vingança já não era uma ideia, mas uma decisão inquebrável.
Enquanto ajustava a gravata, pensava em todas as noites de dor que Rafael lhe causou. Cada lembrança alimentava sua fúria, transformando-a em força. O coração acelerava, mas não havia medo, apenas determinação. Naquele momento, Gabriel não era mais a vítima. Era o carrasco que caminhava para encarar seu traidor. Gabriel chegou ao local do encontro. Um galpão abandonado na beira da cidade. O vento frio atravessava as paredes quebradas, e a escuridão só era cortada por luzes fracas de lâmpadas antigas. O narrador destacou como o cenário refletia a ruína da amizade que existira. Rafael apareceu, com um sorriso cínico no rosto. Ele disse: "Nunca pensei que você teria coragem de me encarar." Gabriel respondeu: "Você roubou minha vida. Hoje eu a tomo de volta." O silêncio que seguiu carregava a tensão de anos de mentiras prestes a explodir. O confronto verbal começou como um duelo de lâminas. Rafael disse: "Você sempre foi fraco, precisava de mim para ser alguém." Gabriel retrucou: "Eu era forte porque acreditava em nós, e você transformou isso em veneno." O narrador descreveu as palavras como flechas lançadas em um campo de batalha. Cada frase carregava ódio, lembranças distorcidas e ressentimentos acumulados. As vozes ecoavam pelo galpão vazio, aumentando a intensidade da cena. O passado inteiro desmoronava diante deles, e a raiva de Gabriel atingia o auge. A discussão transformou-se em confronto físico. Gabriel avançou sobre Rafael, e os dois trocaram socos violentos. O narrador descreveu como cada golpe parecia carregar anos de dor e rancor. Rafael gritou: "Você nunca vai me vencer." Gabriel respondeu entre respirações ofegantes: "Já venci no momento em que te encarei." O choque de corpos ecoava no galpão vazio, criando uma sinfonia brutal de ódio e vingança. Não era apenas uma luta de força, era um embate de almas dilaceradas pela traição. Exaustos, os dois se encararam com respirações pesadas. Gabriel segurava Rafael contra a parede, seu punho fechado pronto para o golpe final. O narrador destacou o peso da decisão: vingança ou redenção. Rafael disse: "Se me destruir, você será igual a mim." O coração de Gabriel batia como um tambor, e por um instante ele hesitou. Ele murmurou: "Talvez eu já tenha me perdido." O silêncio carregado daquele momento era mais forte que qualquer grito. O destino de ambos estava suspenso no ar, aguardando a escolha final. Após o confronto, Gabriel deixou o galpão com passos pesados, o corpo exausto e a mente em turbilhão. O narrador descreveu como a vitória não tinha gosto de triunfo, mas de vazio. Rafael estava derrotado, mas Gabriel não sentia paz. Ele murmurou: "Consegui, mas perdi muito mais do que recuperei." As lembranças de amizade ainda sangravam, misturando-se à sensação amarga da vingança. A noite parecia fria demais, como se o mundo rejeitasse sua escolha. A cada passo, a consciência pesava mais que qualquer golpe recebido. Em casa, Gabriel encarou seu reflexo no espelho. O narrador descreveu o homem que ele via. Não era mais a vítima ingênua, nem o amigo leal, mas alguém marcado pela escuridão. Ele disse: "A vingança me deu justiça, mas levou minha alma." O quarto parecia pequeno demais para conter sua dor. O silêncio ecoava, e a imagem refletida parecia zombar de sua escolha. O que ele conquistara era apenas uma versão distorcida de si mesmo. Pela primeira vez, Gabriel temeu não conseguir voltar a ser quem era. Helena o encontrou sentado na sala, cercado pelo silêncio. Ela disse: "Você conseguiu o que queria, mas a que preço?" Gabriel levantou os olhos cansados e respondeu: "O preço foi eu mesmo." O narrador descreveu como a presença dela iluminava brevemente a escuridão, mas também evidenciava o abismo que agora os separava. Helena queria acreditar que ainda havia esperança nele, mas Gabriel não tinha certeza se restava algo a ser salvo. A lealdade dela era uma âncora, mas talvez insuficiente para impedir sua queda definitiva.
No dia seguinte, Gabriel visitou uma das vítimas de Rafael, um homem que também perdera tudo. O narrador descreveu o encontro como um espelho de sua própria dor. O homem disse: a justiça não devolve o que foi tirado, apenas fecha a ferida com cicatrizes. Gabriel ouviu em silêncio, percebendo que sua vingança não apagava nada, apenas deixava marcas mais profundas. O peso da empatia reacendeu em seu coração, mas junto dele vinha a consciência amarga. Não havia vitória, apenas sobrevivência. À noite, sozinho, Gabriel caminhou pela varanda olhando o céu escuro. O narrador descreveu como a chuva fina lavava a cidade, mas não a alma dele. Ele disse: Rafael pagou, mas nada disso trouxe paz. O som da água misturava-se ao eco das lembranças, e cada gota parecia carregar o peso de sua escolha. Pela primeira vez, ele compreendeu que a vingança não cura, apenas transforma a dor em outra forma de prisão. Sua vida seguiria mais marcada para sempre pela cicatriz da traição. Sozinho em seu apartamento, Gabriel observava o vazio das paredes. O narrador descreveu como cada canto parecia ecoar lembranças quebradas. Ele murmurou: tudo o que fui morreu com aquela traição. A solidão não era mais apenas ausência de companhia, mas um peso permanente em sua alma. As memórias de Rafael surgiam como fantasmas, lembrando-lhe que nada apagaria o passado. Gabriel sentia-se preso em um labirinto de dor, onde cada saída levava a outro beco escuro. O futuro parecia apenas uma estrada marcada pela cicatriz da vingança. Caminhando pela cidade à noite, Gabriel viu casais rindo e famílias se reunindo. O narrador destacou como cada cena de alegria parecia uma provocação cruel. Ele pensou: o mundo seguiu em frente, mas eu fiquei preso. O contraste entre sua escuridão e a vida comum ao redor ampliava a sensação de exílio emocional. A traição de Rafael não apenas roubou seus bens, mas arrancou sua capacidade de pertencer. Ele caminhava como um estranho entre pessoas que viviam em paz. No silêncio de sua mente, Gabriel ouviu de novo as palavras de Rafael ditas no passado: você é como um irmão para mim. O narrador descreveu a ironia cruel da lembrança, agora transformada em veneno. Gabriel fechou os olhos, e lágrimas caíram, mas não eram apenas de dor. Eram de compreensão tardia, ele jamais seria o mesmo. A traição não podia ser apagada, e a vingança não trouxe cura. Apenas restou a consciência amarga de que sua vida fora redesenhada pelo engano. Na varanda, olhando a cidade iluminada pela chuva, Gabriel refletiu sobre o preço pago. Ele murmurou: venci, mas nada disso me libertou. O narrador descreveu como a vingança o transformou em algo irreconhecível. A vida que ele sonhava já não existia, e a escuridão que o guiou agora permanecia como companheira eterna. Era como se cada gota de chuva fosse um lembrete de que a paz não era mais possível. A cicatriz invisível da traição seria sua herança para sempre. No último instante da história, Gabriel acendeu um cigarro e disse em voz baixa: ele me roubou tudo, mas o pior é que me roubou de mim mesmo. O narrador descreveu esse golpe final como o eco devastador de toda a jornada. Não havia redenção, apenas a aceitação amarga de que a vingança era um ciclo que o havia consumido. O silêncio depois dessas palavras foi absoluto, como se até a cidade tivesse parado para ouvir. Era o fim de uma história escrita em sangue, dor e perda irreparável.